Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Queridos, eu estou passando aonde eu quero deixar uma palavra no seu coração, em especial alguém que está me ouvindo agora, que está preocupado com o que os outros dizem ou aquilo que os outros têm falam. Você vai ver aqui, à luz da Escritura, que você não tem que se apoiar naquilo que as pessoas falam, dizem ou acham. O que as pessoas falam, dizem ou acham, pouco importa. A gente não tem que tomar decisões ou dar um passo apoiado naquilo que as pessoas falam. Porque uma coisa é o que os homens falam, outra coisa é o que está escrito na palavra de Deus. Eu estou explicando dessa forma porque eu sei que tem pessoas me ouvindo agora que estão preocupadas com aquilo que outros estão falando, se apoiando naquilo que os outros dizem. Eu vou lhe dizer, o que prevalece na vida do homem e da mulher de Deus não é a palavra dos outros, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Por isso chama a atenção de alguém que me ouve agora. Cuidado no que você está apoiando. Cuidado no que você está crendo. Você está apoiado na palavra de Deus ou está apoiado na palavra dos outros? Não se esqueça que a palavra do homem ela não pode prevalecer, mas a palavra de Deus sim. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará, diz o Senhor. 2 Coríntios capítulo 1, versos 18. Diz assim: Antes, como um Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, não, mas sempre nele, em Cristo, houve o sim. Queridos irmãos, o apóstolo dos gentios, ao enviar essa carta à igreja de Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja que nesta época ou nesse tempo costumava apoiar-se ou tomar decisões tendo como base aquilo que os homens diziam. E lá esteve o apóstolo Paulo, como ele disse aqui, também teve ali Timóteo e Silvano. Porém, embora eles o haviam pregado nessa igreja, instruído, orientado ou exortado, como você preferir, a igreja estava esperando algo da parte deles. E o apóstolo gentil foi bem claro. Da nossa parte, vocês não têm que esperar o sim ou o não, porque vocês já têm o sim da parte de Deus. O Senhor já o aprovou. O Senhor foi quem o escolheu. Vocês têm a palavra de Deus. O que significa? Vocês não têm que se apoiar na nossa palavra. Vocês não têm que se apoiar no que nós achamos, dizemos ou falamos, mas naquilo que da parte de Deus o ensinamos. Há muitas pessoas que tomam decisões tendo como base a palavra dos outros, tendo como base aquilo que os outros dizem. E a palavra do homem, ela não pode por si só sustentar-se. Mas a palavra de Deus é o bastante, porque ele é fiel, o Senhor não falha, ele não atrasa, ele sempre chega na hora certa. Por isso o apóstolo gentil chamou a atenção dizendo, no final do versículo 19, não foi sim não, mas sempre nele houve o sim, como se dissesse, da nossa parte. Nem sempre você vai ter o sim, da nossa parte, ele falando de si. Mas com relação a Cristo, vocês sempre terão o sim da parte do Todo-Poderoso. Vocês serão sempre aprovados e encorajados por Ele. Vocês terão sempre a aprovação de Deus para tomar a decisão que quiser, porque vocês têm livre escolha. Então nem sempre nós vamos o aprová-la. Mas quanto à palavra de Deus, você vai ter sempre aprovação, tendo a palavra de Deus como base para tomar a decisão que quiser. Então, não tomem decisões ou não se baseiem naquilo que os homens falam. Não se apoiem naquilo que os homens falam. Não dê credibilidade àquilo que os homens falam. Não viva apoiado naquilo que os homens falam. Porque, como eu havia dito, os homens são infiéis, medíocres. A palavra do homem, como já havia dito, ela por si só não se sustenta. Mas o Deus a que eu me refiro é o Deus que é fiel, que fala e cumpre. O Deus que te chamou, o Deus que te amou primeiro, que te escolheu e que te aprovou para você viver todas as promessas, porque em todas elas você tem o sim da parte do Todo-Poderoso. O Senhor já te aprovou. Foi o Senhor quem te amou primeiro. Foi o Senhor quem te escolheu. Foi o Senhor quem te chamou com santa vocação.
Agora o que precisa é você se apoiar na palavra de Deus e não na palavra dos homens. Confiá-lo naquilo que está escrito, na santa palavra de Deus e não naquilo que os homens têm dito. Porque quem toma decisão apoiado naquilo que os homens dizem, tropeça mais cedo ou mais tarde. Mas aquele que toma decisão tendo a palavra de Deus como base, como ponto de apoio, só tem a progredir, crescer, crescer e crescer. Eu pergunto, no que alguns me ouvem agora, tem se apoiado? Ou de que forma você está tomando decisão? Apoiado na palavra de Deus ou apoiado nos seus próprios conceitos? Esses aqui em Coríntios estavam acostumados a fazer conforme os homens determinavam. Estava acostumado a se apoiar naquilo que os homens diziam, esperando algo dos homens. Ora, se eu tenho um sim da parte de Deus, eu não vou esperar pelas pessoas. Se eu tenho um sim da palavra do Todo-Poderoso, eu não vou me apoiar nos outros, eu não vou esperar nos outros, eu não vou crer nos outros, eu vou crer no meu Deus. Porque foi Ele que me apoiou, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me deu a palavra, foi Ele que me fez a promessa, e Ele que os fez a promessa também é fiel para cumprir de igual modo. Então não vá se apoiar no que os outros dizem. O que os outros dizem, fala ou deixa de falar, não vai fazer nenhuma diferença, pouco importa. Sabe por quê? Porque no fim não é a palavra do homem que vai prevalecer, mas é a palavra de Deus. A palavra do homem não representa nada diante da palavra do Todo-Poderoso. Não importa o que os homens digam. A palavra de Deus é o que vai prevalecer sempre. E já estás aprovado pelo Todo-Poderoso para cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Porque nele sempre houve o sim. Está aqui no final do verso 19. O 20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Quantas são as promessas de Deus? Ou seja, não importa quantas promessas o Senhor te fez. Ele está disposto a cumprir na sua vida todas elas. Mas se por um lado o Senhor está disposto a cumprir todas as promessas que te fez, por outro lado o Senhor me trouxe aqui para te perguntar, em quem você está confiando ou no que você está se apoiando? Na palavra do Deus que te fez a promessa ou está esperando algo dos outros, dando credibilidade naquilo que os outros falam, apoiado naquilo que os outros falam? Quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, ou por intermédio de Cristo, perdão. Veja, quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, ou seja, o Senhor te fez a promessa e está pronto, disposto a cumprir tudo o que te prometeu, a fazer acontecer na sua vida. O Senhor está disposto a entregar tudo nas suas mãos, tudo que te prometeu quer dizer entregar tudo em suas mãos. Agora tem outro lado em quem você está crendo, em quem você está confiando e no que você está apoiado. Na promessa do Deus que é fiel ou no que os outros dizem? Porque a palavra das pessoas ela não pode se sustentar. Porque o ser humano é pequeno, é medíocre. Os homens são infiéis, mas Deus é fiel. A palavra do homem adiante de Deus não representa nada. A palavra do homem ela não pode prevalecer. Mas a palavra de Deus ela sempre vai prevalecer em toda e qualquer circunstância. Porque está escrito, os céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. A palavra que sai de mim não voltarás para mim vazia, mas farás o que me apraz e prosperará naquilo para que as designei. Acredite, senhoras e senhores, o Senhor de que eu me refiro, Ele é fiel, Ele nunca atrasa, sempre chega na hora certa. Mas para que Ele possa cumprir tudo o que te prometeu, para que Ele possa fazer valer a pena na sua vida o que Ele te prometeu um dia, vai depender de em quem você está crendo, em quem você está apoiado. Se na promessa de Deus ou se naquilo que os outros dizem. O que os outros dizem não pode prevalecer, mas a palavra de Deus, Ele foi, é e sempre será fiel. Na hora certa Ele chega e Ele faz valer a pena para mostrar que Ele é Deus. E aí você possa colocar na balança e se perguntar no que você está apoiado. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Vou ficando por aqui. Até a próxima, em nome de Jesus.